Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Meu nome é Almir Alamino e estou aqui com meus amigos para discutir hoje um caso de cardiologia com vocês. Se apresentem aí, pessoal. E aí, galera, beleza? Meu nome é Danilo Sforzini, atualmente sou fellow de imagem cardiovascular pelo Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão. Fala, pessoal, me chamo Pedro Heitor, eu sou R4 de cardiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Bom, e eu, como vocês já sabem, meu nome é Almir e sou R6 de hemodinâmica também aqui do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Pessoal, então vou trazer um caso clínico para a gente discutir um pouco hoje e abordar aqui, a gente dissecar a abordagem desse paciente, beleza? Vocês topam aí? Boa, vamos lá. Então tá bom. Então eu vou trazer o caso do seu João, é um paciente de 76 anos, morador da zona rural de Ribeirão Preto. Ele é tabagista ativo, ele relata que fuma aí desde a infância e esse paciente, ele buscou a UPA por quê? Ele iniciou um quadro de dor torácica há 2 horas e essa dor piorou agora progressivamente nos últimos 30 minutos. E essa dor foi desencadeada após uma discussão com a esposa. E aí, pessoal, com essas informações aí, o que dá para falar? Bacana, Almir. Estamos diante de um caso de dor torácica, né? Dor torácica é sempre importante a gente tentar entrar aí na diferenciação de possíveis diagnósticos diferenciais. Primeiramente, síndrome coronariana aguda, a gente nunca pode esquecer. A principal causa de morte são as doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo. Depois a gente tem que lembrar, com certeza, do TEP, mas lembrar que no contexto de TEP a gente tem que trazer algumas coisas que vão estar acompanhadas. Um paciente que às vezes passou por uma cirurgia um pouco mais prolongada, teve uma viagem um pouco mais longa, às vezes ficou com os membros um pouco mais mobilizados. Vai ter uma situação dessa que vai lembrar, no caso do nosso paciente. O paciente pode ter um caso de uma possível pericardite, muitas vezes vai estar acompanhado de uma história prévia de uma infecção de vias aéreas, um paciente que teve uma gripe, uma coisa nessa linha, e vai ter um padrão específico da dor, que talvez a gente possa discutir um pouco mais à frente. E muitas vezes um caso de uma pneumonia ou de dissecção de aorta, que vão ter dores bem específicas. Dissecção de aorta, eu queria só lembrar, é algo que tem um padrão de uma dor lancinante, uma dor mais aguda, que normalmente ela vem bem mais agressiva. Show de bola, Pedrão. Sempre importante a gente abrir esse leque de diagnósticos diferenciais aí na cabeça, né? Mas pensando na prevalência, né, na epidemiologia, com certeza, de longe, a nossa principal hipótese aqui seria a síndrome coronariana aguda. E eu queria trazer para vocês aqui as características da dor anginosa, a famosa angina. São 3 características importantes que a gente tem sempre que ter na cabeça, que é a localização, uma localização retroesternal ou no precórdio ali. É uma dor que é desencadeada ao esforço físico ou estresse emocional, no caso do nosso paciente, né? E também é uma dor que se alivia ou com repouso ou com uso de nitrato. Essas 3 características a gente chama angina típica, né? Ou tipo A. A do tipo B, que é a provavelmente anginosa, são 2 dessas 3 características. A tipo C, que é a provavelmente não anginosa, uma dessas características apenas, e a D, de definitivamente não anginosa, quando é uma dor completamente diferente disso que eu citei aqui em cima. Fundamental lembrar aí também, né, os antecedentes pessoais do nosso paciente. A gente já tem um relato que é um paciente tabagista, mas às vezes tem um histórico médico dele, se às vezes essa dor é recorrente ou não, há quanto tempo, isso tudo é muito fundamental para guiar nosso diagnóstico diferencial. Perfeito, muito boa abordagem. E eu gostaria de saber de vocês, quando chega esse paciente, para você já pegou aquela ficha com essa primeira historinha aí, o que vocês já vão na história, no exame físico e de exame complementar que já vão pensando que vai pedir nesse primeiro momento? Não, eu acho que é dor torácica, né? Chegou esse paciente no pronto-socorro, dor torácica é sinônimo de eletro em até 10 minutos, né? Pensando principalmente no caso de síndrome coronariana aguda, e também acho que vem sempre associado a um eletro com um raio-x de tórax, né? Então, assim, até pensando nisso, queria saber mais, Almir, as características dessa dor, como é que esse paciente chegou no pronto-socorro e já solicitar esse eletro e um raio-x de tórax também. Beleza, então vamos lá. Esse paciente, então, agora conversando melhor com ele, ele tinha, né, uma dor retroesternal em aperto, com irradiação para a mandíbula, né, principalmente à esquerda, associada a sudorese, náuseas e uma piora progressiva, né, como eu falei, a 30 minutos. No momento ele falava que essa dor era 8 em 10. E aí ele, né, buscou o pronto-socorro diante desse quadro aí. Bom,
De comorbidades, ele falou que nega comorbidades, falou que nunca foi no médico, então a gente realmente acaba que não sabe muito bem, mas tem o tabagismo, né, que já chama muita atenção. Bom, vocês me pediram um eletrocardiograma, eu vou trazer ele para vocês também. Era um ritmo sinusal e o que chamava apenas a atenção era um infradesnivelamento de ST de aproximadamente 2 milímetros de V1 e V2, sem outras alterações. Os sinais vitais desse paciente, então, né? Tava com uma frequência cardíaca de 87, uma saturação de 89%, com uma pressão arterial de 130 por 70. Frequência respiratória de 25, então tava um pouco taquipneico. E a gente, né, ali no momento ali foi feito um exame físico direcionado e rápido para esse paciente. Foi notado que não havia diferença de pulso nos 4 membros, né? E ele crepitava ali até segmento médio ali, né? O terço médio pulmonar. E o cara que estava lá no pronto-socorro auscultou ali uma bulha acessória e interrogou uma B3. E aí, pessoal? É um cara diferenciado, hein? Isso aí foi bacana. Olhando o exame físico primeiro, né? Parece que é um paciente que está estável hemodinamicamente, né? Mas que tem algum sinal já de congestão, né? Perfeito. É um paciente que tem uma crepitação até segmento médio e uma possível B3. E esse eletro aí, Pedrão, o que você me fala? Cara, a gente bacana, pode falar que é um infarto já, esse paciente? Então, bacana. Queria lembrar aí, como o Danilo deu a deixa, né? Lembrar o ouvinte, infra de ST não determina infarto, muito menos determina parede. O infarto ele vai ter 3 pontos, o que a gente chama o famoso tripé para sua definição. Vai estar dependente de uma dor torácica, principalmente uma dor torácica típica. O eletrocardiograma com o supra de ST. Aí quando a gente fala desse supra de ST, queria lembrar para vocês, ele vai ser de pelo menos 1 milímetro em 2 derivações contíguas. Lembrando, nas derivações V2 e V3, que ele vai ter um fator populacional. Nas mulheres ele vai ter que ter 1,5, nos homens abaixo de 40 anos vai ter que ser um supra acima de 2,5 e nos acima de 40 anos vai ter um supra de 2 milímetros. Tendo esse padrão com eletrocardiograma, a dor torácica, a gente já poderia afirmar, teria que ser 2 de 3. Porém, quando não tem, como é o caso do nosso paciente, às vezes a gente tem que lançar mão dos marcadores de necrose miocárdica. Porém, tem uma coisa que chamou muita atenção e é o infra de V1 e V2. Maldoso esse infra, né, Pedrão? Então, esse infra chama muita atenção. Nesses contextos, a gente tem que lançar a mão das derivações especiais ou derivações adicionais. Dentre elas, a gente vai ter aí o V3R, V4R, principalmente num contexto de um infarto com supra de parede inferior, ou V6, V7, V8, V9, que aí vão ser as derivações dorsais. Não, Danilo? E aí? Perfeito. Então, nesse caso, só resumindo, né? Temos um idoso aí de 76 anos com uma dor pelas características anginosa típica, né? Há 2 horas, ou seja, um quadro e um eletro alterado, né? Com um infra de ST aí que a gente precisa, como você disse, descartar o supra, porque isso pode ser um espelho da parede posterior, né? Então, nesse caso, a gente tem que entrar nas derivações especiais aí. E eu queria pedir para o professor Almir aqui as derivações V7, V8 e V9 desse paciente. Nosso plantonista aí que ouviu a B3, eu tenho certeza que ele não deixou de pedir esse eletro aí. Uma coisa que eu também quero falar aí é assim, já estamos num paciente com dor torácica típica, apesar de a gente não ter supra, eu acho que a gente já pode lançar mão de 300 mg de AS, o clopidogrel, o segundo antiagregante, aí vamos definir melhor se é um infarto com supra, que terapia que a gente vai escolher. E vamos trabalhar melhor essa dor e esse manejo de congestão. O que você faria aí, Danilo? Só complementando aí o que o Pedrão falou, muito bem lembrado. Pessoal, o AS é para todo mundo, tá? Vai ser a medicação crucial aí no nosso primeiro atendimento. Independente do eletro, a gente já tem essa suspeita, já tem essa dor anginosa, a gente vai fazer o AS. A gente subestima o AS, né? Então. Mas ele é uma droga fantástica, né? No ISIS, né, que foi o trabalho aí que mais mostrou o benefício dele, só o AS isoladamente ele já foi capaz de reduzir mortalidade no infarto. Então a gente não pode demorar para já iniciar esse AS nesse paciente, independente se o infarto é com supra ou sem supra, né? Mas e aí, o paciente ele também está crepitando, ele está com dor, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer nesses casos aí para ir melhorando esse paciente até a gente definir para que lado a gente vai? Então vamos lá. Falando da congestão, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ver a saturação do nosso paciente, né? A gente sabe que no infarto não é em toda situação que a gente vai colocar oxigênio para o paciente, somente se o paciente estiver com uma saturação abaixo de 94%. Lembrar também que os efeitos da hiperóxia são deletérios, principalmente na síndrome coronariana aguda. Essa informação é massa, né?
ela causa uma vasoconstrição, né? Isso acaba piorando o débito cardíaco, né? Então, assim, nosso paciente, seu João, tá lá com 89%. Então, começando assim, primeira coisa, oxigênio para ele, né? Catéter, baixo fluxo, e a gente vai titulando conforme a necessidade. Em relação à congestão em si, a gente pode fazer VNI se tiver, a gente sabe que não é uma realidade do nosso sistema de saúde, né, que tem em todo lugar. E só para ressaltar, né, a VNI é a ventilação não invasiva, né, aquele Perfeito. CPAP, né, o BIPAP, né, que tá todo mundo acostumado aí positiva. de ver no hospital. Perfeito, Almir. E a questão do diurético, né, muita gente fica em dúvida, faz diurético, não faz diurético. Lembrando, pessoal, que esse paciente, ele não tem um excesso de volume, né, ele não está hipervolêmico, ele está mal distribuído, né. Ele tem ali uma falha da bomba e acaba tendo uma má distribuição para um excesso de líquido no pulmão. Então, assim, muito cuidado, né, nesse cenário agudo. Então, a gente costuma evitar a furosemida nesse primeiro momento, tá? E tem uma medicação, né, que a gente costuma falar, é matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Que são os nitratos. A gente tem o Nipride e a nitroglicerina, né? Nesse caso, a nitroglicerina, né, estaria mais indicado, por quê? Porque além dela ser um antianginoso, causar uma vasodilatação coronariana, ela também causa uma venodilatação no pulmão, né? Reduz PD2, melhora a congestão desse paciente. Mas e aí, Pedrão, o Nipride, a gente pode fazer também nesse cenário ou tem que ser, a gente acaba priorizando o Tridil? Cara, o Nipride é um grande amigo do cardiologista e do clínico. Porém, nessa situação, a gente tende a preferir a nitroglicerina. O Nipride tem aquele famoso efeito de sequestro coronariano. Esse efeito ele vai acabar piorando a angina do nosso paciente e isso até piorando, às vezes, o sintoma do paciente, né? A gente tende a evitar nessas situações de um infarto agudo, às vezes, um síndrome coronariana. Porém, eu queria lembrar vocês também, apesar de, às vezes, tentar utilizar em mais parcimônia, é a morfina. Morfina é uma medicação que ainda é da nossa realidade, né? Principalmente naquele paciente que ele já está atendendo mais a hipotensão, ele já não está tolerando mais aquela dose de nitrato e ele ainda está mantendo a dor. A dor também é deletéria, a gente vai tentar lançar com parcimônia, lembrando que a morfina ela vai atrasar o trato gastrointestinal, vai diminuir a absorção das medicações que a gente está utilizando, especialmente o clopidogrel. E assim, eu também me lembro da minha aula que todo mundo falava do beta-bloqueador. Será que esse é o melhor momento, Almir? Perfeito, Pedrão. Antes de falar do beta-bloqueador, eu só queria fazer um comentário que quando a gente vai utilizar os nitratos, nós temos que descartar duas condições. A primeira delas é o infarto de ventrículo direito. Se o nitrato ele tem esse poder venodilatador, a gente reduz a pré-carga do ventrículo direito e o ventrículo direito, todo mundo sabe que ele gosta de trabalhar com volume. Então, quando a gente reduz a pré-carga do ventrículo direito, a gente pode piorar esse estado de choque, né? Então, piorando assim a hemodinâmica do paciente. E a segunda situação em que a gente não vai abrir mão de nitrato, né, no tratamento da síndrome coronariana é nos pacientes que fizeram uso de inibidor da fosfodiesterase 5, o famoso tadalafila e o famoso sildenafila. O azulzinho. Então, exatamente. Então, é obrigatório a gente perguntar, faz parte da nossa anamnese, perguntar se esse paciente fez uso disso. Voltando ao beta-bloqueador, pessoal, ele é um excelente antianginoso, principalmente no contexto ambulatorial. Ele reduz a frequência cardíaca, reduz a força contraste e dessa forma reduz o consumo de oxigênio. Porém, nesse paciente que está congesto, naquele paciente que pode evoluir para um choque, ou seja, com sinais indiretos, taquicardia, pressão limítrofe, má perfusão, pacientes mais idosos que já têm uma predisposição maior a evoluir com choque, a gente vai evitar o beta-bloqueador, principalmente nessas primeiras horas, né? Depois o paciente vai lá, está no contexto ali de unidade coronariana, já reperfundiu, ok, a gente iniciar um beta-bloqueador. Mas aqui, com certeza, a droga-chave é a nitroglicerina, né, pessoal? Voltando ao caso... E o meu eletro? Então, o teu eletro tá chegando, cara. Foi feito então, né, V7, V8, V9. O plantonista lá também pediu V3R, V4R, apesar de não ter o infra, né, o infarto inferior. O V3R e V4R normais, porém V7 e V8 tinham supradesnivelamento de 0,5 milímetro, pessoal. Chegou um raio-x de tórax também que vocês pediram,
que tinha ali um infiltrado, né, um aumento da trama vascular em bases. E aí, pessoal, e agora? É supra ou não é? Bacana, Almir. Supra confirmado. Lembrar que quando eu falei do diagnóstico do infarto com supra, eu trouxe ali o que 1 milímetro vai confirmar. Porém, é importante lembrar que nessas derivações especiais, meio milímetro, qualquer supra de meio milímetro, ele já é capaz de confirmar o infarto, certo? No caso, especialmente, tendo 2 derivações contíguas, que é o caso do nosso paciente. Gostaria de lembrar aí para vocês, nosso paciente que está com radiografia infiltrada, um padrão mais congestivo, está com congestão à ausculta, tem que lembrar vocês também o padrão a escala de Killip. A grande famosa Killip-Kimball. Killip-Kimball, ele trouxe aí essa definição para a gente, principalmente quando a gente vai lembrar do Killip-1, para aquele paciente que não tem nenhuma congestão. Killip-2 é aquele paciente que tem algum grau de congestão, mas não está no famoso edema agudo de pulmão, completamente desconfortável, que isso aí seria o Killip-3. E o Killip-4 é aquele paciente que está em franco choque cardiogênico, que não é o caso do nosso paciente. Então, só para frisar, classificação de Killip. Botei o esteto no tórax do meu paciente, Killip-1 não crepita nada, Killip-2 crepita, mas ainda não é até ápice, Killip-3, aquele paciente em franco edema agudo, crepitando até ápice, bem desconfortável, e Killip-4, além de congestão, esse paciente está em choque cardiogênico, hipotenso, mal perfundido, rebaixado, etc. Lembrar que essa escala é uma escala prognóstica. Normalmente, os pacientes de Killip mais altos eles tendem a evoluir com maior gravidade. Perfeito. Agora, né, supra confirmado. Aqui, galera, não tem muita firula, né? Supra é sinônimo de coronária fechada. A gente precisa urgentemente abrir essa coronária. E aí a gente vai ter 2 caminhos para seguir, 2 estratégias de reperfusão. Uma mecânica, que é mandar esse paciente para hemodinâmica, para o cateterismo, para angioplastia primária, que a gente chama, ou abrir essa artéria com remédio, quimicamente, né, que são os trombolíticos. E para a gente definir isso, 2 coisas são muito importantes. O local que a gente está, o serviço que a gente está, né, se tem ou não um serviço de hemodinâmica ali, e o tempo que a gente vai conseguir, caso esse lugar que a gente esteja não tenha um serviço, em quanto tempo a gente vai conseguir mandar esse paciente para uma hemodinâmica. No caso de ter a hemodinâmica no serviço, não tenha dúvida, né? Liga pro professor Almir aqui, que ele vai lá e resolve o problema, né? Salva a vida do paciente. Se não tiver, a gente tem até 120 minutos, né, para transferir para um serviço de referência esse paciente. Agora sim, lembrando também, né, que a angioplastia primária é melhor do que a trombólise. Então a gente tem que sempre na nossa cabeça procurar essa alternativa primeiro, né? Boa, Danilo. Então, só para frisar, pessoal, abrir a artéria por meio do cateterismo é melhor do que a trombólise na grande maioria dos casos. Porém, quando esse serviço não está amplamente disponível no seu serviço, você não tem que ter medo de trombolizar, porque o vaso está fechado e tempo é músculo. Esse paciente está perdendo músculo cardíaco. Qual é o tempo mágico aqui? O tempo porta-balão. Então ele chegou no meu pronto-socorro, eu defini que é um infarto com supra, eu preciso transportar esse paciente para um serviço de hemodinâmica e o hemodinamicista está lá abrindo o vaso dele com balão. Esse tempo é de 120 minutos, ou seja, 2 horas. Se eu demoro mais do que 2 horas para transportar meu paciente, acabou. Eu vou definir como tratamento de escolha a trombólise. Então eu vou lá infundir ou alteplase ou tenecteplase e antigamente a gente utilizava também a streptokinase. Beleza, pessoal? Bom, então eu estou num lugar que eu demoro mais do que 120 minutos para transferir meu paciente e ele fazer um CAT, eu vou definir como trombólise, certo? Sempre que eu vou partir para a estratégia de trombólise, eu tenho um outro tempo a ser batido, que é o tempo porta-agulha, que na nossa diretriz é de 30 minutos. Então, definir que é trombólise não é para eu ficar galinhando lá, esperando dar 2 horas. Tem que chamar a equipe, juntar e falar, pessoal, estou com infarto com supra, eu preciso infundir esse trombolítico o quanto antes para eu salvar a maior massa de miocárdio possível. Lembrando que na diretriz europeia esse tempo já cai para 10 minutos, mostrando a importância, né, do atendimento rápido desses pacientes. Eu gostaria de dizer também, Almir, uma coisa que é importante a gente lembrar, optamos pela trombólise, esse paciente também não vai estar isento de CAT. Esse paciente tem que ser encaminhado para uma estratégia de avaliação na hemodinâmica em pelo menos 24 horas. E lembrar também naqueles pacientes que não vão ter critérios de reperfusão. Esse também tem que ser encaminhado para o CAT de emergência. Aquele paciente que não vai ter melhora da dor,
aquele paciente que não vai ter melhora de pelo menos 50% do supra ou não vai ter arritmias de reperfusão. Esse também tem que ser encaminhado de emergência. Com certeza, Pedrão. Então, beleza, trombolizei meu paciente. Ok, deu tudo certo. Eu vou mandar esse paciente para o CAT mesmo assim, porque eu preciso ver o que está acontecendo lá. Ok? E aí eu posso fazer isso com menos pressa. Pode ser até em 24 horas. Agora, se o paciente não atingiu os critérios de supra, e vamos marcar bem ali, de reperfusão, que é redução de supra de 50%, melhora da dor e, eventualmente, arritmias de reperfusão, esse último não sendo obrigatório, a gente tem que mandar esse paciente imediatamente para um laboratório de hemodinâmica para abrir essa artéria de forma mecânica. E aqui uma pegadinha interessante, pessoal. Quando eu vou trombolizar meu paciente, eu vou fazer o único antiplaquetário, né, inibidor da P2Y12 ou inibidor do ADP que eu vou adicionar é o clopidogrel. É o único que foi estudado nesse contexto. E a dose aqui é importante marcar, é de 300 mg. Quando eu defino por uma estratégia invasiva, né, percutânea, ou seja, por meio de angioplastia por hemodinâmica, aí eu posso abrir mão tanto do clopidogrel, e aqui muda a dose, é uma dose de 600 mg de ataque, quanto o ticagrelor, que a dose é de 180 mg, quanto o prasugrel, que a dose é de 60 mg a dose de ataque. E tem uma coisa bacana aí do seu caso, que eu acho que você trouxe pensando justamente nisso. Se a gente fosse optar por trombólise, a gente tinha que fazer um ajuste da dose desse clopidogrel, né, Almir? A gente ia ter que usar 75 mg. Muito bem lembrado, Pedrão. Lembrar que no paciente que vai ser trombolizado e tem mais de 75 anos, a gente faz uma dose apenas de 75 de ataque e não os 300 que eu falei anteriormente. Será que foi por isso que eu peguei essa idade, hein, Pedrão? Ah, eu acho que foi, hein? Ainda bem que você tá atento, hein, cara? Um outro detalhe interessante é que, se você optar por fazer esses antiagregantes, o inibidor da P2Y12, numa estratégia aí de reperfusão mecânica, lembrar que o ticagrelor e o prasugrel, né, são melhores do que o clopidogrel. Porém, tem maior risco de sangramento. E uma outra coisa que a gente tem que frisar, principalmente no prasugrel, é que em pacientes com mais de 75 anos, ou com um peso menor que 60 quilos, ou com um antecedente de AVC prévio, seja ele isquêmico ou hemorrágico, a gente vai evitar essa medicação, sobrando apenas o clopidogrel ou o ticagrelor, pessoal. E em relação à heparina, como é que a gente faz nessas ocasiões aí, Danilo? Bom, Almir, lembrar sempre também que a heparina é uma medicação muito importante aí, adjuvante no tratamento da síndrome coronariana aguda, né? E a gente tem dois tipos de heparina, né? A não fracionada, a heparina não fracionada, que a gente deixa mais reservado para situações em que o paciente tem uma disfunção renal, um clearance de creatina ali menor que 30, mas rotineiramente a gente acaba usando a boa e velha enoxaparina, né? E no caso da trombólise, a gente sempre faz uma dose de ataque de 30 mg em bolos EV, né? E 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. Porém, tem uma pegadinha aí, né? Que a gente sempre tem que se atentar para a idade do nosso paciente, né? Boa. Se esse paciente tiver mais que 75 anos, a gente não faz a dose de bolos EV e ajusta essa dose para 0,75 mg por quilo de 12 em 12 horas, que é o caso do nosso querido seu João aqui, né? Porém, se ele fosse para trombólise, né? Graças a Deus ele está indo para angioplastia primária. E aí eu tenho uma dúvida, como é que saiu a vaga do seu João, vai para o centro de referência, como é que faz esse transporte, pode ir de ambulância básica, vai com técnico, precisa de médico, monitorizado, como é que é, Pedrão? Boa, cara. O seu João, ele está num contexto de um infarto com supra. Infarto com supra a gente tem que lembrar que ele é um paciente que não abriu coronária, ele está com coronária fechada, alto risco de arritmia, paciente com alto risco de ter parada ainda. Apesar dele estar bem, estar estável, clinicamente pressão boa, é um paciente que ele pode instabilizar a qualquer momento. Ele tem que ser transportado num transporte com avançada. Esse avançada ele já inclui o cardiodesfibrilador. O paciente tem que ser transportado com o médico dentro do carro. Tá certo, pessoal? Nada de mandar só enfermeira, nada de mandar só técnico. Paciente de alto risco. Boa. Então, pessoal, esse paciente chegou, né, no serviço de hemodinâmica. Ele foi para o cateterismo e, como o eletro demonstrava, né, um infradorsal, foi encontrada uma oclusão da coronária circunflexa, né, a CX, né, proximal, tá? Ele foi submetido ao implante de um stent farmacológico e foi visto que as demais artérias, né, era uma DAC uniarterial, então ele não tinha obstrução nas demais artérias. E logo após o cateterismo,
esse paciente foi levado para a unidade coronariana, né, para receber o manejo ali medicamentoso ali e o segmento, que aí eu vou passar a bola para vocês, né, que eu já abri a artéria, já fiz minha missão. Agora é o clínico aí que vai conduzir esse paciente. Boa, Almir. Lembrar então, pessoal, que é o seguinte, né, mesmo depois de ter reperfundido o tratamento com a angioplastia ter sido um sucesso, esse paciente nas primeiras 24, 48 horas ali ainda tem um risco pró-arrítmico ali. A gente sempre tem que deixar ele monitorizado e o mais importante, né, seriar os eletros, né, para a gente ver se não teve uma reoclusão, alguma outra intercorrência com esse paciente e aproveitar esse momento que a gente fala, essa janela que esse paciente que nunca procurou atendimento médico, não sabe que comorbidades tem, é a hora da gente fazer um check-up nesse paciente. Então, lembrar que exame que a gente costuma pedir, né? Sempre o hemograma, função renal, glicemia, os eletrólitos, se tiver algum distúrbio hidroeletrolítico, corrigir. Lembrar também do TSH e o lipidograma, né? Muito importante também. A gente já vai abordar as medicações que vão ser usadas durante a internação, mas o básico seria isso. E outra coisa, Pedrão, esse paciente aí, ele pode sair dessa internação sem eco? Deixa para fazer no ambulatório, depois para checar posteriormente ou não? Como é que é? De jeito nenhum. Esse cara tem que ser estratificado com ecocardiograma. A gente tem que definir, esse cara caiu fração de ejeção, ele está evoluindo com alguns complicadores. Quais foram os complicadores que a gente vai lembrar? Paciente com CIV, uma IM acentuada, especialmente aquela IM isquêmica, tá certo? Esse paciente tem que ser estratificado, até porque a terapia medicamentosa vai mudar muito. E uma coisa, entrando na terapia medicamentosa, trazendo aquilo que o Danilo falou sobre a heparina, feita a angioplastia coronária aberta, a heparina agora é profilática, tá certo, pessoal? Ela vai ter que ser utilizada aí num contexto de até 7 dias do contexto do infarto, a plena, né? Ou até a coronária ser aberta, que foi o nosso caso, ou até a alta do paciente. Todas as situações, como já é o caso do seu João, ele já vai estar em dose profilática. Boa. Então é importante frisar isso, né? Às vezes o paciente infartou num lugar e está aguardando vaga, sei lá, né? Demora a chegar no serviço. Se esse paciente não foi reperfundido, ele tem que ficar heparinizado, né? E aí esse tempo, né? Até 7 dias, ou até a alta, ou até a angioplastia. É importante marcar isso também. Lembrar também que essa é a hora também de entrar com AS, entrar com clopidogrel em doses de manutenção, um comprimido de cada, 100 de AS, 75mg de clopidogrel por dia, tá certo? Tem que usar, senão fecha o stent, né? Isso, Almir? Com certeza. Esse não pode parar. Para todos os outros, mas esse não. Outra coisa, a gente não pode esquecer, estatina de alta potência. O que a gente vai ter de estatina de alta potência? Atorvastatina e rosuvastatina. Em que doses? Atorvastatina acima de 40, 80, e rosuvastatina 20 ou 40, tá certo? Existem as doses de 10mg de rosuvastatina e de 20 de atorvastatina, mas não é o ideal para o nosso paciente. Começa quando, Pedrão? Começa, abriu coronária, o paciente chegou na útero, é a hora de começar a estatina, Boa, tá certo? Legal. Outras medicações que a gente tem que lembrar, o IECA, especialmente porque ele vai ser utilizado no contexto da doença arterial coronariana, e o beta-bloqueador num contexto muito mais aí de controle, depois de uma possível dor residual, quando o paciente já tiver o volêmico, tá certo? Nada de começar beta-bloqueador num paciente congesto. Ótimo. É importante ressaltar, né, o IECA, né, ou o BRA, eles têm efeito de redução de mortalidade também nesses pacientes, e a gente sempre vai indicar ou quando tem disfunção ventricular ou quando esse paciente é hipertenso. E assim, um dado interessante que dos pacientes que infartam, mais de 60% são hipertensos. Então a gente tem que tentar começar, né, um IECA para esse paciente, mas não começar ali com 6 horas que ele chegou no pronto-socorro. Espera ele estabilizar, né? A não ser que ele esteja muito hipertenso, espera sair função renal, sair aquele potássio, para aí sim iniciar o IECA. O que mais que temos de medicação aí, Danilo? Corroborando a importância do eco, né? Ele vai dar pra gente a fração de ejeção, né? Pós-infarto. E isso vai ajudar a gente a definir muita terapêutica aí para futura para esse paciente. Uhum. Então, assim, um paciente que fica com uma disfunção ventricular, né? Uma fração de ejeção abaixo de 50%, aí sim a gente tem mais evidência para entrar com beta-bloqueador, né? Perfeito. O Zieca, né? Mais indicado ainda. E a dapaglifosina, hoje a gente tem um arsenal terapêutico para IC que a gente fala, né, o quarteto mágico aí,
né, que são IECA, o beta-bloqueador, a DAPA e a boa e velha espirolactona também, né? Lembrando que pode ser a EMPA também, né? Os inibidores ser. da SGLT2 Isso, como um isso. todo, né? E uma Até coisa o Eplerenone que chegou agora no Brasil, não é isso? Oh, aí gastou, hein, cara? E quantos dias geralmente a gente costuma deixar esse paciente na UCO com leito monitorizado, né? A gente não tem nenhum consenso assim na literatura, mas falando pela experiência do nosso serviço aqui, a gente costuma deixar em média de 3 a 5 dias esse paciente dentro da UCO para iniciar essas medicações que a gente comentou, tentar atingir uma dose pelo menos intermediária, fazer o eco, ver se não tem nenhuma complicação mecânica. E depois dar alta com mais tranquilidade para esse paciente fazer o segmento ambulatorial. Lembrar que esse é o melhor momento de titular a medicação, se o paciente tiver disfunção. Ele está internado, está na tua mão, está monitorizado, vamos aumentar a dose, não vamos ficar na inércia terapêutica. Com certeza, né? Esse paciente, ainda mais esses aí, tigres, né? Então, capaz de ele nunca mais voltar, né, no consultório, né? Pessoal, esse paciente, então, o seu João, ele ficou muito bem. Ele recebeu alta, né? Ele fez um ecocardiograma, ficou com uma disfunção leve, uma fração de ejeção de 46%. Ele recebeu alta, né, 4 dias após o evento, com medicações otimizadas. Então ele estava com estatina, ele já estava ali com uma dose de eco, ele descobriu hipertensão nessa internação, né? O enalapril 10 de 12 em 12 horas. Saiu ali com carvedilol 6,25 de 12 em 12 horas. E saiu, né, com AS clopidogrel também. Falou que ia parar de fumar, prometeu para todo mundo, tá bom? E eu acho que com isso a gente conseguiu, né, dar um atendimento de excelência para o seu João, né? Então, pessoal, só para a gente finalizar agora, vamos fazer uma retomada de tudo que a gente falou hoje? Vamos lá. Então, primeira coisa, o paciente chegou. O que eu tenho que me perguntar, né? As principais informações que eu tenho que colher na história desse paciente para eu pensar em síndrome coronariana aguda. Vamos lá, padrão da dor, padrão anginoso ou não, comorbidades, tempo, né? Da dor é Tempo. muito importante pra gente também. Excelente. Lembrar que o eletrocardiograma e a radiografia de tórax são exames fundamentais na triagem desse paciente e especialmente com mais velocidade, o eletrocardiograma tem que ser interpretado dentro de 10 minutos. Isso é importante marcar, né? E aí, beleza. Tô diante de uma síndrome coronariana aguda. Próximo passo. O que eu faço de manejo farmacológico para esse paciente? Sem dúvida nenhuma, dá o AS para esse paciente, Ótimo. né? E aí a gente costuma reservar o segundo antiplaquetário para outro momento. Perfeito. Então, no infarto sem supra, a gente vai dar primeiro o AS. No infarto com supra, a gente vai complementar aí com o segundo antiagregante. Sendo esse segundo antiagregante, vai defender da nossa estratégia de reperfusão. Quanto tempo eu tenho para transferir esse paciente? Transferir o paciente para a sala de angioplastia, abrindo coronária, 120 minutos. Perfeito. E se não tivesse tempo? 30 minutos. Para fazer o quê? Trombólise. Boa. Então, não ter medo de trombolizar nesse contexto, né, pessoal? Bom, e se meu paciente tiver congesto? Congesto, vamos lá, tirar pós-carga, nitroglicerina, VNI, oxigênio, se necessário. Lembrar que paciente que caiu saturação abaixo de 94%. E se tiver dor? Nitrato. Boa. Como de poucas palavras. Bom, depois que a gente abriu a artéria desse paciente, lembrar de pedir quais exames que essenciais? Hemograma, lipidograma, glicemia, função renal, eletrólise e TSH. Não podem faltar. E o eco. E o eco. Perfeito, pessoal. Por último, heparina deixa até quando? Até abrir coronária, até 7 dias do evento, se não tiver terapia de reperfusão, ou até a alta. E no contexto do paciente com mais de 75 anos? Duas coisas a gente tem que prestar atenção, né? Vai fazer o clopidogrel na trombólise, a gente não faz a dose de ataque, faz só 75 mg. E a heparina, a gente não faz o bolos de 30 mg EV e ajusta a dose para 0,75 mg por quilo. Boa. E por último, quanto tempo eu deixo a dupla de agregação? AS mais clopidogrel, AS mais ticagrelor ou AS mais prasugrel? Boa, isso é pra nunca mais esquecer. 1 ano de dupla de agregação, tá certo, pessoal? Beleza, eu acho que com isso a gente finalizou. Acho que foi excelente. Muito bom aí discutir esse caso com vocês. Show de bola. Palavras finais, Pedrão? Seguinte, a mensagem final. Tempo é músculo. Todo atendimento que a gente fizer com esse paciente tem que ser otimizado, os tempos adequados. Tudo isso vai fazer a diferença no prognóstico e no resto da vida desse paciente.
Palavras finais, Danilo? É isso aí, galera. Então, pegou esse paciente na sua frente, procure sempre lembrar que o diagnóstico é clínico, então procurar sempre caracterizar bem a dor, fazer a melhor anamnese possível e o exame físico também é muito importante. Bom, e queria ressaltar, finalizando, para não ter medo de fazer a trombólise, né? Se você está num lugar que vai demorar, né? Como o Pedrão falou, tempo é músculo e o impacto prognóstico imediato é de você demorar para abrir esse vaso e esse paciente evolui mal. Então tá num lugar que não tem os recursos de hemodinâmica, faça a trombólise, não tenha medo de reperfundir esse paciente, que isso vai fazer toda a diferença. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado, acho que foi muito enriquecedor esse episódio, aprendi demais com vocês hoje. E é isso, né, gente? Vamos finalizar por aqui, né? Isso aí, galera. Valeu, um abraço. Falou, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.